por que não chegou o asfalto, por que a estrada está esburacada. O Altair Tonon, é de Jundiaí Mecânico, diz assim: com toda certeza, o dinheiro da Caixa Econômica foi desviado para a Rede Globo, pois até hoje não foi feito encanamento básico no meu bairro. O Wilson, fotógrafo, Pirituba, São Paulo: não cabe apurar o porquê do empréstimo da Caixa Econômica para a Globo? Já apurou. Olha, tá aí, já foi apurado, já foi condenado. Só que o Roberto Marinho apelou. Daniel Bento, de Minas Gerais: sou presbiteriano, mas quero deixar a minha solidariedade à Igreja Universal, aos bispos e pastores. Gostaria de saber se o senhor Roberto Marinho pagou o ICMS desta construção toda que apareceu. Isso aí é uma outra investigação que nós já estamos também já com o nosso pessoal em campo. A nossa equipe de trabalho já está na rua. Nós vamos agora a mais uma matéria. O senhor quer falar, o Bispo Rodrigues? Tem pessoas para serem entrevistadas e em seguida iremos a mais uma matéria. Até já. O povo quer falar, né? Tem um ditado popular que diz: a voz do povo é a voz de Deus. Minha senhora, o seu nome, por favor, o seu bairro. Meu nome é Adriana Couturato. Eu sou formada em letras e durante toda a minha formação em letras na faculdade foram analisados livros principalmente sobre psicanálise. Psicanálise do comportamento em termos de comportamento exterior, de comportamento não individual, mas o que cada nação, cada povo, como ele é influenciado através da informação. E o que acontece na Rede Globo é que na novela das 2 horas você vai ser influenciado por um morto, porque a novela das 2 horas, ela idolatra uma tal de Maria Santa, que é uma morta, e a novela inteira acontece em torno de uma pessoa que não existe. Às 6 horas você vai aprender que o personagem rico, ele é infeliz. Então, se você for rico, meu amigo, você vai ter que ser infeliz, porque é isso que você vai aprender lá. E o pobre, o personagem de menor renda, que espera o filho, que é a mãe solteira, ela é feliz, ela está metida em várias confusões, tal, mas Deus olha sempre para ela. Então, seja pobre que Deus vai olhar para você. Às 7 horas você vai ter lições maravilhosas de como fomentar a vingança e o ódio. E finalmente às 8 horas, que a novela Explode Coração, você vai aprender que você perdeu o seu livre-arbítrio. Você não arbitra mais sobre a sua vida, porque a tradição cigana, a conta-gotas, vai ensiná-lo a não ter mais vontade própria. Essa é a minha análise. Quer dizer que no seu pensamento a novela da Globo é uma maldição para a nação? Do horário das 14 às 20 horas. O que você aconselha essa dona de casa que tem seus filhos assistindo a novela da Globo? Eu aconselho o seguinte: mulheres de todo o Brasil, eu tenho 30 anos, eu sou formada, não sou rica, não fiquei na miséria porque fui à Igreja Universal. Saiam de casa e vejam a realidade. Se você ficar em casa depois do almoço, os nossos cultos são às 15 horas. Se você estiver em casa às 14 horas, você vai ver uma morta e ouvir aquela música fúnebre, horrorosa, que vai levar qualquer indivíduo à depressão profunda. Bom, meus amigos, está aí a voz do povo. E por isso que uma vez eu queria até dizer aqui que lá no desfile da Escola de Samba no Rio de Janeiro, o povo cantou na Escola de Samba, não sei qual foi o nome, abaixo a Rede Globo, que o povo não é bobo. Aí a Rede Globo até tirou, ficou sem áudio nessa hora que o povo passava em frente às câmeras de televisão, dizendo abaixo a Rede Globo, que o povo não é bobo. Muito obrigado, Bispo Gonçalves. Muito bem, e os faxes e telefonemas não param de chegar aqui no estúdio do programa 25ª Hora. É algo assim incrível. E agora mesmo chegou um de Francisco Lopes, estudante de Itajubá, Minas Gerais. Como cidadão brasileiro, exijo da pessoa do nosso presidente da República o mínimo de personalidade, idoneidade e justiça para que o mesmo oriente seu governo à abertura de uma CPI contra a Globo. Caso contrário, implicará que o atual governo também tem um rabo preso com o Roberto Marinho. José Roberto, vendedor
da Mooca. Essa passeata é uma bênção, pois terá a unificação das igrejas evangélicas. Abud, comerciante de Campos, Rio de Janeiro, tem uma empresa e tentei um empréstimo pelo Sebrae. Eles alegam eles alegam não ter verbas. Isso é um absurdo. Agora as pessoas estão entendendo os absurdos, né, do Brasil. Dá para entender agora um pouquinho, né? Mas amanhã você vai entender um pouquinho mais, porque amanhã nós vamos mostrar e desmascarar mais uma vez a Rede Globo de televisão e o seu jornal principal, o Jornal Diário Oficial Nacional, o jornal em que todo mundo diz assim, assistiu o Jornal Nacional, passou no Jornal Nacional, saiu no Jornal Nacional, como se aquilo ali já fosse a verdade apurada, a verdade já trazida como definitiva. Não pode mudar porque saiu no Diário Nacional, ou melhor, no Jornal Nacional. Pastor Ronaldo. Exatamente. Pegando um gancho no que diz o Bicho Gonçalves com toda a propriedade, mais uma vez eu invoco a Constituição da República Federativa do Brasil, que tem como pilar a democracia e também como garantia a liberdade religiosa. Aqui diz como Procurador-Geral da República, por favor, analise as atitudes do Procurador-Geral da República, do chefe da Procuradoria-Geral da República, como diz a Constituição, que ele é chefe, né? Analise as atitudes dele, inclusive dizendo que a Igreja Universal é uma seita. O senhor sabe o que é seita? É um grupo radical fechado. Senhor Procurador, tome cuidado com as suas palavras. Olha, aqui diz assim, ó, o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandatos de 2 anos, permitida a recondução. Ora, senhor Procurador, eu não acredito que o senhor vai se curvar perante a Rede Globo de televisão, porque aqui diz, olha aqui, ó, no capítulo 8º, olha aqui, do artigo 129, são funções institucionais do Ministério Público. E diz aqui, no 8º, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Não é indicado o que a Rede Globo diz no Jornal Nacional, onde a Rede Globo mente, manipula a opinião pública, seu Procurador-Geral da República. Cadê o fundamento jurídico para o senhor montar esses inquéritos todos contra a Rede Record, contra a Igreja Universal do Reino de Deus, agredindo a pessoa dos pastores, como esse fax que hoje a liderança da Igreja Universal do Reino de Deus recebeu no Rio de Janeiro, um fax. Pasmem, cidadãos desse país, pasmem, senhor presidente da República, pasmem, pessoas honradas, um pasme onde o delegado de Polícia Federal, o senhor Matheus Casado Martins, tem a discrepância, a petulância de chamar os pastores, entre aspas, e dizer aqui que quer o nome completo, a filiação, a data de nascimento, o CPF, o endereço de residência, o local de trabalho de todos os pastores, e pastor, entre aspas, responsável pelos logradouros discriminados no item 1. Ele quer que seja descrita minuciosamente como é elaborada a contabilização dos valores arrecadados pela igreja no Rio de Janeiro e a forma de pagamento dos responsáveis pelos logradouros descrito no item 1. Tudo isso por uma denúncia no Jornal Nacional. Qual é o fundamento jurídico, seu delegado? Olha, eu não sou deputado, não tenho imunidade. Exatamente, mas ele no ofício coloca pastor entre aspas, esse delegado. Ele coloca pastor entre aspas. Olha, se tenho orgulho em alguma coisa, orgulho-me em pregar o Evangelho. Pastor não vai usar aspas nesse país não, delegado. E o senhor procurador, existe essa Constituição. Cadê o fundamento jurídico para o senhor instaurar esses inquéritos? É fundamento jurídico ou é fundamento global? Pela mão poderosa do senhor Roberto Marinho, que o senhor imediatamente se apresenta perante os holofotes da Rede Globo. Não tem imunidade parlamentar, não sou um cidadão que está falando. Quer me processar? Quer me prender? Prenda. O Brasil precisa de Marte. Eu estou aqui mesmo. Agora, pastor Ronaldo, procurador... Eu não sou advogado. Procurador não é para procurar. É para procurar ou para dar entrevista?
Procurador? Não, procurador é para quê? Procurador para respeitar isso aqui, Bispo Gonçalves. Para respeitar isso aqui. É para procurar ou é para dar entrevista, procurador? A nova Constituição deu amplos poderes à Procuradoria-Geral da República. Os procuradores são procuradores da sociedade e não procuradores do Sistema Globo. Eles têm a obrigação de investigar e de ajuizar ações sobre tudo aquilo que interessa à sociedade, sobre tudo aquilo que burla o erário, tudo aquilo que usa indevidamente... Por exemplo, esse caso da Rede Globo. São vários casos. Eu tenho um caso aqui da CPI do Orçamento, a tão conhecida CPI do Orçamento. Eu consegui aprovar um requerimento para que a Fundação Roberto Marinho fosse investigada. Aliás, já tinha instaurado uma CPI, já tinha sido autor de uma CPI sobre a Fundação Roberto Marinho em 1988, que funcionou em 1990. A CPI foi instalada e nunca mais se reuniu. E o relator, senador Francisco Hollenberg, do Sergipe, ele falou que as denúncias constantes do livro A Fundação Roberto Marinho, do Romero Machado, eram denúncias infundadas. E os documentos também são infundados, então? Sem que tenha havido nenhuma investigação da CPI. Muito bem. Na CPI do Orçamento, eu consegui aprovar um requerimento para a investigação da Fundação Roberto Marinho. Enfrentei seríssimas dificuldades. Mesmo assim, faltando uma semana para a conclusão dos trabalhos da CPI, o Tribunal de Contas da União fez uma investigação preliminar. E nessa investigação preliminar, eu tenho cópia aqui do relatório do Tribunal de Contas da União, já há comprovações de fraudes gravíssimas praticadas pela Fundação Roberto Marinho. Para demonstrar o poder da Rede Globo, esse documento do Tribunal de Contas da União chegou às mãos do presidente da CPI, senador Jarbas Passarinho, à época senador, e o senador Jarbas Passarinho não encaminhou o documento à CPI e alegou que esqueceram o documento em casa. E depois de concluída a CPI, ele remete o documento ao senador Humberto Lucena, presidente do Congresso Nacional, para que as providências sejam tomadas. Entretanto, a equipe do Tribunal de Contas da União conclui da necessidade de continuidade dos trabalhos. E eu tenho certeza absoluta que, não obstante a conclusão da equipe, conclusão assinada em 19 de janeiro de 1994, certamente que as investigações não foram aprofundadas pelo Tribunal de Contas da União, e temos aqui mais um caso, ou mais vários casos de impunidade com a Rede Globo, com a Fundação Roberto Marinho, se utilizando de recursos públicos para os seus interesses próprios e não interesses públicos. Muito bem. Agora, com certeza, não é só o senhor que está indignado. Nesse momento, a família evangélica, a família cristã está indignada com esse tratamento do senhor delegado Matheus Casado Martins. O endereço da delegacia, para você que está indignado, eu vou mandar uma carta, eu não sou do Rio de Janeiro, não sou pastor do Rio de Janeiro. Aliás, é até bom que isso aconteça, porque os senhores vão ficar sabendo que os pastores são pessoas honradas, têm endereço, têm documentos, pagam seus impostos em dia, são homens de Deus, homens normais. Só vai ficar sabendo disso. Mas eu estou indignado pelos pastores, entre aspas. Desrespeito ao povo de Deus. Não, inclusive, olha, no dia que os pastores forem prestar depoimento, seu delegado, na sua delegacia, todos os pastores vão com as suas famílias, com a sua esposa, com os seus filhos, e nós vamos convocar toda a imprensa para mostrar a perseguição que está sendo feita aos pastores. Toma cuidado, seu delegado. Tá certo. Agora, Bispo Rodrigues, vou dar um endereço. É a Avenida Rodrigues Alves, número 1/2. Sala 1. Sala 1, centro do Rio de Janeiro. O telefone é o 64 61 67. Aliás, é o fax. Fax 64 61 67. De madrugada é ótimo para mandar fax. 64 61 67. Você que acha, você decide.
Você que acha que o pastor tem que ser entre aspas, tudo bem. Você que acha que não tem que ser entre aspas, então você que está indignado com esse desrespeito, agora tudo isso movido por quem? Pela Rede Globo de televisão. Tudo começou lá nos corredores da poderosa do governo paralelo. Bispo Rodrigues. Meus amigos, vamos ouvir a opinião do povo, o povo quer falar. O senhor é advogado? Sou advogado. Pastor também? Pastor Batista. Qual a igreja que o senhor pertence? Primeira Igreja Batista de São Paulo. Como é que o senhor vê a atitude da Polícia Federal mandar um fax para a Igreja Universal do Rio de Janeiro, pastor entre aspas, e pedir todas as informações acerca do pastor? Por favor, como é que está o fax? Está aqui o fax pedindo informar detalhadamente com nome, rua, número, bairro, cidades, endereço de todas as igrejas utilizadas pela Igreja Universal, enviando cópia das escrituras, o contrato de locação, identificar com nome completo, filiação, data de nascimento, CPF, endereço de residência e local de trabalho, onde os pastores, entre aspas, está aqui, ó, responsável pelos logradores discriminados no item 1, enviar cópia de todos os alvarás de funcionamento dos logradores descritos, descrever minuciosamente como é elaborada a contabilidade dos valores arrecadados pela Igreja Universal do Reino de Deus no Rio de Janeiro e a forma de pagamento dos responsáveis pelos locadores descritos no item 1. Como é que o senhor vê essa atitude do Ministério Público e da Polícia Federal mandando um fax com pastores, entre aspas, e diga-se de passagem, que nós, pastores do Rio de Janeiro, vamos lá entregar. Vamos acompanhar de nossos filhos, nossas esposas e o povo também, a Polícia Federal, aonde a Avenida Rodrigues Alves, número 1, segundo andar, sala 1, centro. Vamos entregar na mão do delegado Dr. Matheus Casado Martins todos os documentos e pedidos que ele pede à Igreja Universal do Rio de Janeiro. Em todo o Brasil, quando a Polícia Federal nos intimar pedindo isso, nós vamos com o povo, com nossos filhos, e com nossa família e também com a imprensa também, e vamos chamar também nossos irmãos, pastores de outros movimentos evangélicos, para mostrar ao Brasil. E vamos começar, a partir de agora, a enviar carta ao presidente da República, que faça parar essa perseguição, porque nós acreditamos que ele, que foi perseguido também, não ia permitir que a liberdade religiosa fosse coibida, e votamos no senhor Fernando Henrique Cardoso. Nós, evangélicos, votamos em massa no senhor Fernando Henrique Cardoso, porque acreditávamos que, como ele também sofreu essa perseguição, não iria permitir que o evangelho fosse perseguido em nosso país. Como é que o senhor, como advogado e pastor, vê essa atitude da Polícia Federal? Uma atitude altamente discriminatória. Certamente que a imprensa faz um estereótipo do que seja um líder religioso, e especificamente um pastor, num país que nos tratam como uma seita, e ainda de seita evangélica. Isso o Estadão faz, a Folha de São Paulo e vários diários do país, e também na televisão. De maneira que nós estamos indignados com essa atitude. Eu gostaria de dizer da minha solidariedade. Hoje eu assisti 2 canais da TV a cabo, onde o canal 38 e o 46, a Eco e a Telenotícias, que mostravam imagens novamente veiculadas pela Rede Globo de televisão, do Bispo Macedo e do Bispo Gonçalves, e isso está sendo veiculado no exterior. Eu gostaria de dizer ao senhor Roberto Marinho que o povo de Deus é universal. O senhor pode ter a globalização, o processo da globalização da notícia, da informação, mas o povo de Deus, não se esqueça, é universal. É metodista, é presbiteriano, é batista, é universal, é Assembleia de Deus, inúmeras denominações. E esse povo vai se insurgir com essa indignação, e é o povo de Deus. Nós estamos sendo lesados duplamente, como cidadãos e como servos de Deus. O senhor estará na passeata, pastor? Ah, com certeza. Faço questão. Essa passeata não será contra ninguém. Ela será pedindo um direito inalienável do homem, que é o direito de nós expressarmos a nossa fé em Deus. A passeata é pacífica, é pedindo a paz. É só o que nós queremos, aliás, é a paz. Estamos em busca da paz. Mas nós queremos também dizer à Polícia Federal e também ao Ministério Público que nós vamos prestar todas as declarações que eles quiserem. Apresentar todos os documentos, porque não temos medo da verdade. Só
nós vamos ir lá entregar em mãos, juntamente com todos os intimados, todos os nossos filhos, nossa família, e vamos convidar o povo de Deus para nos acompanhar nessa luta que estamos travando, nessa perseguição que a Globo está movendo contra nós, e pessoas que gostam de aparecer no holofote logo se apresentam. Que bonito seria, para tantas denúncias que tanta gente faz no país, se o Ministério Público agisse dessa maneira, principalmente as denúncias que o deputado, o ex-deputado do PDT está fazendo aqui nesta noite contra a Rede Globo de televisão. Bom, Bispo, eu gostaria de pedir um telespectador que nos passou um fax esses dias, mandando um rap sobre a Globo. Eu achei algo assim interessantíssimo, olha, muito, mas muito interessante, só que eu perdi o fax. Dá para mandar outro, por favor? Bom, por favor, deputado. Ouvindo aí as palavras do pastor Rodrigues, pastor Borges, eu pedi ao pastor Didini a Constituição da República Federativa do Brasil, que diz, no artigo 5º, inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantidos, na forma da lei, a proteção aos locais do culto e às suas liturgias. A Constituição garante a nós todos o direito de professarmos, cada um, a nossa crença. E o fato de, como citou o pastor Didini, autorizar o Ministério Público a requisitar diligências investigatórias em instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais, nós estamos vendo que há um arbítrio, há realmente um prejulgamento. Porém, eu não tenho dúvida, pastor Gonçalves, a Constituição assegura o direito de crença, assegura o direito de reunião. E o fato de condenar a Igreja Universal em receber dízimos, eu disse inicialmente, eu sou católico. E eu dou meu óbolo na igreja, eu vou à igreja católica, dou meu óbolo, participo das campanhas de benemerência, tenho a felicidade de contribuir modestamente e não vejo nisso nenhum crime. Não peço também à minha igreja que diga o que fez com o dinheiro, porque na verdade o que faz é atender aos reclamos dos menos favorecidos. Então, essas investigações que chocam, e a reação eu acho justa e necessária para saber que nós estamos num regime chamado democrático, contra essa opressão, eu não tenho dúvida que afinal essa diligência terá um destino normal. Agora, ou seja, o arquivamento. Deputado, eu me pergunto se esse delegado tem realmente condição de continuar nesse inquérito, uma vez que ele já decidiu que o pastor, entre aspas... Isso aí é uma infelicidade dele, eu digo, uma infelicidade, é uma prova de arbítrio e talvez não concordem com a existência de pastor. A ele não é assegurado esse direito. A Constituição assegura ao contrário, cada um de nós terá a crença que bem entender. É um arbítrio, talvez levado por pressão, ou revele a sua personalidade. Vai ver, o senhor sabe muito bem que a polícia tem também aqueles que, guindados a esse posto, se vale da posição para praticar arbitrariedades. Essa é uma violência contra o cidadão e, mais do que isso, repito, contra esse livrinho, que era o que dizia o então presidente Dutra. Eu me curvo a ele e nós temos que nos curvar a essa Constituição. E o delegado se curvará, compreenderá que a reação que terá, e já anunciada pelo pastor Borges, fará com que ele compreenda bem as limitações da sua função. Bom, inclusive eu gostaria de fazer uma denúncia, o senhor quer falar, né, doutor? Mas só uma denúncia que nós recebemos ameaças, nós estamos sendo ameaçados, e também nós recebemos uma denúncia de que alguém entraria em uma de nossas igrejas, colocaria cocaína, outra pessoa já chamaria a polícia, e junto com a polícia quem viria? Quem? Quem? A Globo. A Globo já estaria lá. E lá em Brasília aconteceu algo incrível. 2 homens pararam na porta da igreja com um carro, um automóvel, dentro do automóvel um Doberman, cachorro grande, e eles ficaram na porta da igreja por alguns instantes e depois soltaram o cachorro.
e o cachorro saiu ferozmente, o povo dentro da igreja, o povo começou a orar, a queimar, né, com a oração, aquilo que estava acontecendo, aquele mal espiritual, e o cachorro ficou meio tonto com aquela oração que foi feita, e ele retrocedeu procurando a saída da igreja, voltou, e quando ele chegou lá fora, os homens entraram no carro e saíram com o carro. Nós ficamos depois imaginando o que ele queria, o que o cachorro queria. Com certeza, eu não sei, não sei o que foi realmente, nós não conseguimos identificar, mas a gente imaginou que alguém estaria dentro da igreja com cocaína, o cachorro pegaria a pessoa treinado, o cachorro treinado a descobrir cocaína, e aqueles dois ou eram policiais, ou não sei o que eles eram, e imediatamente criaria-se aquele tumulto dentro da igreja, incriminaria a igreja por acobertar traficante ou acobertar viciado, e isso sairia então em alguma página de jornal, ou quem sabe mereceria a manchete do Jornal Nacional. Então eu estou alertando, se por acaso amanhã acontecer de você ligar o Jornal Nacional, você que insiste em assistir a Globo, e assistir alguma coisa desse tipo, por favor, não fique em pânico. Primeiro espere, porque nós vamos esclarecer tudo. Aliás, qualquer coisa que você assistir na Globo, espere, antes de formular a sua opinião, porque nós vamos esclarecer tudo aqui no programa 25ª Hora. Bispo Rodrigues. Eu estou aqui imaginando, meus amigos, como é que na próxima eleição nós vamos dizer ao nosso povo para não votar no Lula, né? Ou não votar no PT, né? Como é que nós vamos falar isso? Senhor Presidente da República, senhores ministros do PSDB que dizem que querem ficar 20 anos no poder, senhor Marco Maciel do PFL, o senhor que é o senhor que indicou o secretário de Receita Federal, o senhor que indicou, aliás, o Procurador-Geral da República. Eu quero saber como é que na próxima eleição para presidente nós vamos poder defender certos ideais liberais e de direita ou de centro em nosso país, em nossas igrejas. Porque uma bandeira sempre foi que o socialismo iria nos perseguir. E hoje nós estamos vendo que a Rede Globo usa o poder instalado para nos perseguir. Vai ficar muito difícil, eu quero que os homens que dominam esse país pensem nisso. Pensem bem nisso, que a bandeira da Igreja Universal de muitos evangélicos foi justamente que se o socialismo tomasse o poder, ela iria nos perseguir. E hoje nós vemos aí um grupo que diz que quer ficar 20 anos no poder, permitindo essa calhorda perseguição contra nós. Se temos alguma coisa errada, que nos investiguem. Mas se não temos, o que tem a ver um pastor lá em São João de Meriti, dar o CPF dele, dar o nome dele, onde ele mora? O que ganha um pastor desse? 500 mil reais? O que tem a ver um pastor lá em Duque de Caxias, de Tremembé, a ver com essa briga toda da Rede Globo e a Record e todas essas coisas? Eu acho que está faltando inteligência nesse governo. Bom, espero eu que daqui a 4 anos vocês venham falar conosco novamente. Eu não sei o que nós vamos dizer em nossas igrejas. Minha senhora, a senhora é oficial de justiça? Sou. O seu nome? Darcy Ribeiro Santiago. O que a senhora tem a dizer sobre tudo isso que estamos vendo aqui? Bom, eu gostaria de dizer em primeiro lugar o seguinte: eu nem sequer sou ainda evangélica. Eu estou apenas há 2 meses seguindo a Igreja Universal, embora eu já tenha sido bastante beneficiada por tudo que eu estou aprendendo na Igreja Universal e tudo que eu estou recebendo de bom. Então eu nem sequer li a Bíblia ainda, né? Então eu posso dizer que eu estou acima de suspeita, porque eu não, né? Mas eu queria dizer uma coisa, é inacreditável que a gente, como funcionário público estadual, fique 14 anos esperando que o IPESP abra um financiamento para casa própria, como o doutor Vadielu é testemunha. Ele não se lembra, mas eu estive no escritório dele há uns 2 anos atrás. O senhor se lembra, doutor? Eu saí do fórum e desesperada por não conseguir mais pagar o aluguel. Eu falei, eu preciso de uma casa própria. Senhora, qual é a sua profissão? Oficial de Justiça, há 14 anos.
eu fui tentar chegar à diretoria do IPESP para ver se eu conseguia financiamento. O doutor Vadielu me disse, Darcy, infelizmente você tem que aguardar. Eu aguardei os 14 anos, porque ele não poderia mesmo fazer nada. Agora, saber que uma Rede Globo consegue 38 milhões, tira de nós 38 milhões, para empregar num projeto que vai produzir novelas, como a Rainha da Sucata, por exemplo. Olha, eu quero falar com as donas de casa, eu nunca falei, eu trabalhei 10 anos na extinta TV Tupi, na diretoria da extinta TV Tupi. Quem me conhece sabe disso. Eu jamais fui num programa de auditório, jamais participei de um programa de televisão. Fiz questão de vir aqui hoje, porque eu acho um absurdo o que está acontecendo. É por uma questão de justiça. Eu nem sequer sei falar no microfone. Mas é o seguinte... O que tem a Rainha da Sucata? Veja bem, eu gostaria de falar com as donas de casa e principalmente, bispo, com a dona Ruth Cardoso, que é essa pessoa que eu tenho a maior admiração por ela, a postura dela, a seriedade dela, aquele orgulho que a gente tem agora da nossa primeira-dama. Será que ela não poderia pedir o videotape dessa novela? Vamos citar apenas a Rainha da Sucata, que foi uma das que, olha, já passou há 2 ou 3 anos atrás, não sei, né? E eu ficava extremamente chocada. E tenho até vergonha de repetir agora, bispo, as palavras que a gente ouviu durante meses e meses. E depois ela foi reprisada às 2 horas da tarde, e as crianças ouvindo o personagem da Anissete Bruno. Passou meses chamando o personagem interpretado pela Fernanda Montenegro, que ela descobriu que era amante do marido dela. Então, o personagem já havia morrido. Ela chamava de quê? De cadela. De cadela? Cachorra, o tempo todo ela dizia, esta cadela, ela falava em português, aportuguesado. Eu ficava chocada com aquilo, as crianças na sala, mas meses. Ela só falava assim, né? Esta cadela. Esta vaca, esta cadela que morreu, esta cadela, esta cachorra, o cachorro dele. Eu ficava horrorizada. E tudo isso, agora a Globo, para fazer mais novela, pediu 38 milhões de dólares da Caixa Econômica, que foi sacado do fundo de garantia. Por isso que a pessoa pobre vai... A senhora quer dinheiro emprestar para construir a casa? Olha, não tem. Agora, não, nunca tive. Agora, veja bem, uma emissora dessa, se hoje os rapazes e os homens, de um modo geral, eu tenho até vergonha de falar isso aqui, porque a maioria que está aqui é homem. A senhora sabe como é que recebe o Roberto Marinho na Caixa Econômica? Quando ele vai lá? Eu imagino. Não recebe porque ele não vai lá, ele só telefone, só alguém vai aí, meu nome. Pois é, e eu não consegui chegar... Ele não vai lá, não. Ele manda o boy dele pegar o cheque. E eu, como funcionário que pago há 14 anos, e perto não cheguei... Olha, peraí, bispo Rodrigues, por favor. Bispo Gonçalves, por o pessoal está rindo, achando graça, mas o doutor Paulo Ramos, ele não está achando graça não, né, doutor Paulo Ramos? É que quando o Roberto Marinho vai assinar qualquer contrato público, ele não comparece ao órgão. Os funcionários do órgão e os funcionários mais qualificados comparecem ao escritório do Roberto Marinho para lá ser colhida a assinatura. Que isso? Ele não tem nem o trabalho de comparecer ao órgão. Aí não é para rir. Isso merece, sabe o quê? Uma reprise da matéria. Reprise da matéria? Isso Vamos merece então uma reprisar. A senhora quer construir a sua casa e não consegue. Vamos ver então o projeto do senhor Roberto Marinho, que conseguiu. Projac é algo fantástico. Já está no ponto? Projac está no ponto? Projac já está no ponto? Está no ponto? Então vamos à matéria. O assalto que está atravessado na garganta do brasileiro. Esse assalto está atravessado na garganta do brasileiro. Vamos lá. Você vai conhecer agora um dos maiores assaltos ao seu dinheiro, ao nosso dinheiro. Dinheiro que deveria ter sido usado para construir casas populares. Dinheiro da Caixa Econômica Federal. Dinheiro usurpado por Roberto Marinho e as organizações Globo. Foram
38 milhões de dólares. Com este dinheiro, cerca de 5.000 famílias teriam um teto para abrigá-las. Que vergonha! O povo sem casa, sem um teto. Quanta maldade com o dinheiro do povo. Ele recebeu da Caixa Econômica Federal 38 milhões de dólares aproximadamente, com o objetivo de construir aquele projeto Jacarepaguá, a sua central de produções. Eu entrei com uma ação popular, o escândalo era tão grande que o senhor Roberto Marinho foi condenado já na 5ª Vara Federal a devolver todo o dinheiro à Caixa Econômica. Já está condenado. Naturalmente entrou com recurso, não acredito. Tantas são as provas que os tribunais anulem a decisão do juiz Kozlovski da 5ª Vara Federal. Já está condenado nesta ação. Mas recebeu. Só um gancho. Lembra ao espectador a origem desse dinheiro? Esse dinheiro é dinheiro para a construção de habitações populares, pô. O dinheiro que ia ser usado para construir casas populares, construir estúdios. O dinheiro foi desviado para construir a central de produção da Globo. Aliás, o senhor Roberto Marinho não investe um tostão do próprio bolso. Ele sempre mama nas tetas do governo para os seus investimentos. Sempre. Todos os projetos globais são construídos através de dinheiro público. Que abrigariam cerca de... As provas dos débitos da Rede Globo como o nome de Globo Participações Limitada, que engloba todas as empresas do senhor Roberto Marinho com o município do Rio de Janeiro, de acordo com a Procuradoria da Dívida Ativa do município em relação aos impostos tipo IPTU e ISS. CGC 0707508, dígito 8, Globo Participações Limitada, dívida em reais, R$3.971.026,90. CGC 1457803, dígito 3. Globo Participações Limitada. Dívida em reais, R$1.711.944,40. CGC 0127795, dígito 3. Globo Participações Limitada. Dívida em reais, R$1.437.764,40. CGC 0318080, dígito 9. TV Globo Limitada. Dívida em reais, R$574.449,65.
CGC 1457807, dígito 4. Globo Participações Limitada. Dívida em reais. R$486.491,85. CGC 10000478, dígito 95. Sistema Globo de Vídeo. Dívida em reais. R$3.347.896,40. A Rede Globo é a segunda maior devedora do município do Rio de Janeiro, no montante de R$11.529.443, em relação ao Imposto Territorial Urbano, IPTU, e ao Imposto de Seguro Social, ISS. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Olha, e agora nós, pastores evangélicos de Araçatuba, aqui relacionados, declaramos nosso apoio e respeito à Igreja Universal do Reino de Deus e o nosso repúdio às atitudes da Rede Globo pelas calúnias e defamação que não agride apenas uma igreja evangélica, mas a 40 milhões de brasileiros que professam a mesma fé, e declaramos ainda que a Igreja Universal é reconhecida pelo Conselho de Pastores do Estado de São Paulo como uma igreja evangélica. E aqui ele cita vários pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Batista Renovada, Assembleia de Deus de Ipiranga, Testemunha de Jesus, Avivamento Bíblico e outras denominações. Então está aqui o nosso registro e agradecimento aos pastores aí de Araçatuba. Inclusive, Bispo Gonçalves, é bom até avisar os nossos telespectadores. Termino dizendo que um delegado que chama os pastores, entre aspas, é um delegado, entre aspas, porque não conhece a legislação, deve conhecê-la, deve ser afastado das investigações, porque ele já pré-julgou, ele não é juiz, é delegado, já deve ser incontinente afastado. Com relação ao procurador Brindeiro, todos nós falamos, procurador, por que o senhor está ouvindo a Globo? É uma posição natural a do procurador. Desde que haja indício, haja informação, haja notícia, aciona a máquina para investigar. Nós não nos opomos a essa atitude. Mas nós hostilizamos o procurador quando se omite em relação às falcatruas, ao estelionato, à prevaricação, à corrupção, e ele negligencia. Simplesmente inflamado por uma notícia da Globo. É para investigar? Tudo deve ser investigado, a começar da Globo. E nós queremos saber onde está esse dinheiro, 38 milhões. Porque nós queremos que esse dinheiro volte para o povo. O império da Globo começa a ser destruído agora. Aproveite o finalzinho para conclamar os advogados evangélicos. E não só os advogados evangélicos, todos os advogados que têm vergonha na cara, sangue nas veias, dignidade, para que nós nos mobilizemos, exigindo da justiça aquilo que a Globo está insinuando, exigindo o cumprimento da lei. Nós não queremos nada mais, não defendemos a Igreja Universal, não defendemos a TV Record, defendemos o cumprimento da lei, em nome de 40 milhões de evangélicos. Conclamamos também, finalmente, todos os evangélicos, dizendo aos senhores, irmãos na fé, que esta batalha não é da Igreja Universal. A Globo não está perseguindo a Igreja Universal, não, senhores. Disfarçadamente ela persegue a Igreja Universal para tentar separar a Igreja Universal deste universo de 40 milhões de evangélicos que somos nós e que a partir de agora estamos unidos, estamos juntos contra a TV Globo. Muito obrigado, doutor Daniel de Lucas. Bom,
nos chegou agora aqui um fax interessante. Brasil amarrado a Globo e o outro a Libertação. Globo e você, nada a ver, e uma cruz partindo a Globo no meio. Parabéns, meu pai. E esse fax é do Andrei de Oliveira, da Igreja Batista. Vamos então às considerações finais do deputado Vadielu. Deputado, obrigado pela sua presença mais uma vez. Nós é que agradecemos, Bispo Gonçalves, pastor Dedini, aos demais pastores que aqui se encontram, a oportunidade que nos é dada de comparecer a esta televisão. Estamos solidários e mais do que isso, vemos nessa batalha e a presença dos senhores como o mais forte aliado que poderá ter a célula máter da sociedade brasileira, a família. E a Globo, repito, nada mais faz e nada mais tem feito. E a moça que aí esteve, a Darcy, minha colega forense, falou bem do que são essas novelas que destroem a família, célula máter da sociedade. Nesta batalha, nós estamos solidários e sei que vamos somar esforços para que os homens responsáveis por esta nação honrem o mandato, o cargo que ocupam e não permitam que continue dessa forma passiva, conivente, acumpliciada a destruição da nossa família. E essa batalha é de todos nós. E há um ditado árabe que diz, meu caro pastor Gonçalves, os inimigos de nossos inimigos são nossos amigos. Muito obrigado, deputado. Bom, tá aí. Nós estamos recebendo vários fax. Tem um aqui pedindo ao pastor Didini, diz o seguinte: creio que todos os telespectadores gostariam de saber o que a Rede Globo fez para impedir a distribuição da sopa da ABC. Estamos solidários à Igreja Universal para acabar com este império global. Eles pressionaram o secretário de Agricultura de São Paulo, Antônio Cabreira, pressionaram a CEAGES, pressionaram todos, colocando no jornal Globo, foram lá, fotografaram a Kombi da ABC e começaram a fazer denúncias e acusações, dizendo que a Igreja Universal estava pegando essa sopa, não falou nem da ABC, estava fazendo proselitismo, querendo arrebanhar mais fiéis. E, logicamente, o poder constituído, infelizmente, treme perante as denúncias da Globo, e o povo é que está sofrendo. Agora, o senhor Roberto Marinho com certeza está dormindo numa boa cama, comendo uma boa comida. Não só ele, como toda a cúpula da Globo. Não sou evangélico, sou católico, mas respeito todas as religiões. Só não respeito e não aceito as críticas da Globo, pois os evangélicos distribuem amor, fraternidade e solidariedade, sobretudo comida para os que têm fome e não podem tê-la. E a Globo? Bruno César Pavanotti, Santa Bárbara do Oeste. Doutor Paulo Sérgio Ramos Barbosa, advogado e deputado federal, obrigado pela sua presença no nosso programa e suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade que a TV Record me oferece de levar ao conhecimento da opinião pública algumas das falcatruas, alguns dos ilícitos praticados pelo senhor Roberto Marinho e pelo seu Sistema Globo. Tenho aqui documentos que comprovam inúmeras outras denúncias. Tenho certeza absoluta de que o Procurador-Geral da República já dispõe lá de um vasto material por mim encaminhado que, se apreciado com a devida correção, colocará na cadeia o senhor Roberto Marinho e todos os seus asseclas, todos aqueles que participam não só da fraude em relação ao dinheiro público, mas especialmente daqueles que participam da manipulação da informação. Esta luta que está sendo travada pela TV Record não é uma luta simplesmente pela liberdade religiosa, mas é uma luta também pela liberdade da informação, para que a população, para que a sociedade brasileira possa conhecer a verdade. E tenho certeza absoluta que, a partir do conhecimento da verdade, a população brasileira terá a oportunidade de se libertar. E de se libertar, primeiro, do representante do mal, a força do mal que representa o senhor Roberto Marinho. Muito obrigado. Bom, muito bem. Então, Roberto Francisco da Silva Neto diz assim: gostaria que o senhor convidasse o ex-governador Brizola para participar
deste debate. Ele já foi convidado, já está simpático a vir ao programa e participar aqui conosco também do 25ª hora. Eurípides, advogado Casa Verde, o fato da Igreja Universal estar se defendendo não é questão de religiosidade, e sim de ter direito de informar a população. Francisco Assis, autônomo, São Miguel Paulista, o povo evangélico deve se unir. Essa passeata deve ser divulgada com maior ênfase. José Luiz, engenheiro Campinas, gostaria de saber como é que o Roberto Marinho roubou a NEC do Brasil do senhor Mário Garneiro. Tenho aqui os documentos comprovando também. O senhor tem também esses documentos? Tem, porque foi feita uma CPI do caso NEC, demonstrando como o Roberto Marinho se apropriou da empresa, do empresário Mário Garneiro, a NEC do Brasil, sem desembolsar um tostão. E ainda dando ao ministro das Comunicações da época, que era o hoje senador Antônio Carlos Magalhães, vários canais de televisão na Bahia, como pagamento por ele ter participado dessa falcatrua. Pastor Ronaldo Didi. Muito bem. Eu termino as minhas colocações no programa realmente deixando aqui um abraço realmente a toda a comunidade evangélica, a todas as pessoas de bem, todas as pessoas que professam uma fé verdadeira e sincera nos ensinamentos de Cristo Jesus. Nós começamos o nosso programa invocando a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e invocando a Constituição, que é a nossa Carta Magna, onde aqui nós temos a soberania do nosso povo, direitos e garantias individuais, base da nossa democracia. E não poderia deixar de dizer, olha, não tenha vergonha de ser um evangélico, não. Ou um católico, como diz o nosso deputado Vadielu, que dá o seu dízimo na igreja, dá as suas ofertas na igreja. Você deve dar a sua oferta na igreja, sim, fazer o seu desafio, dar o dízimo. Você deve ter, repito, muita certeza no seu coração de que, através dos seus dízimos e das suas ofertas, o povo evangélico, o povo cristão vai crescer cada vez mais. Está na hora realmente de comprar televisão, de comprar rádio, de comprar jornais. Está na hora do povo cristão ter em suas mãos realmente o maior número possível de meios de comunicação desse país para se defender, para colocar os valores que nós acreditamos à divulgação de toda a sociedade. Está na hora disso, sim. Portanto, olha só, dê o seu dízimo, sim. Dê a sua oferta. Acredite, participe, vá na igreja e dê, desde que você creia. Faça isso de todo o coração. E para encerrar, eu gostaria de mais uma vez chamar para a passeata. A nossa passeata, que será nesse sábado agora, às 10 horas da manhã, aqui no Vale do Anhangabaú, e às 3 horas da tarde no Rio de Janeiro. E 2 horas da tarde em Brasília, e 2 horas... nós vamos abraçar o Congresso Nacional, o Palácio, nós vamos abraçar Brasília, abraçar os poderes constituídos desse país e orarmos para que Deus ilumine essa gente toda que foi eleita pelo povo, que foi colocada ali pelo povo, para que venham realmente defender os interesses do povo. Exatamente. Estaremos a partir das 9 horas da manhã na Rede Record de televisão, ao vivo, com um grande show, com também arrecadação de alimentos, roupas para os mais carentes, mas os mais necessitados, cobertura ao vivo de todo esse movimento, onde milhões de pessoas vão se levantar nesse sábado. É a nossa resposta, uma passeata pacífica, uma passeata de tolerância, uma passeata em defesa da democracia, uma passeata pela liberdade religiosa, uma passeata onde nós vamos dizer um verdadeiro não bem grande ao seu Roberto Marinho, às organizações Globo, e um verdadeiro sim à liberdade desta palavra e à liberdade dessa Constituição. É a nossa resposta, sábado agora. E repito, a Globo tem poder de divulgação, ainda tem, mas nós temos o poder de mobilização. Senhores políticos, como disse o Bispo Rodrigues, pense nisso, não venha bater as nossas portas com um sorriso, à época das eleições, que vocês vão ganhar também um verdadeiro não, que nós estamos aprendendo. Aliás, eu estou doido para conhecer o Brizola, o Lula, né? É verdade, depois disso, o que está sobrando? Né? Porque agora a gente tem que começar a conhecer os outros. Eu acho que nós fomos realmente muito tolos. O vereador Oswaldo Santos foi levar a petição para o secretário aqui do Paulo Maluf, Luiz Alves Pinto, e levou lá, olha, nós queremos fazer uma passeata aqui no Vale do Anhangabaú. Não assino isso.
Não assino isso. Foi? Luiz Alves Pinto, secretário aqui, exatamente. Não assino isso, não posso autorizar, né? E chegou um que ainda disse o seguinte, não, a Globo é a rocha, vocês são o mar e eu sou o marisco. Que pouca vergonha, né? Vou te contar. Mas não vamos pedir autorização, não. A Constituição diz que não precisa. Nós vamos comunicar e vamos nos reunir. E se não der o Vale Anhangabaú, nós vamos parar São Paulo em 10, 50 pontos. Porque já temos 6 mil ônibus já alugados só da Igreja Universal. Fora as outras denominações. Fora as outras, que amanhã vocês vão ver no 20º que tá. Se for mexer com coisa séria, o povo de Deus. Não se brinca com isso, hein, seu Roberto Marinho. Deixa eu só ler aqui rápido, eu gostaria de falar alguma coisa também, mas eu quero ler aqui um fax que nos chegou. Cadê o fax, meu pai do céu? Ué, onde é que está? Só um instantinho, peraí. Pronto. Cadê o fax? Sumiu, hein? Tá igual a CPI, deputado. Ué. Sumiu. Um amigo, calçamento, parabenizo, não é esse, não é esse, não é esse também, não é esse, não é esse, não é esse. Ah, tá aqui. Vladimir de São Caetano do Sul diz assim: o Ibrahim Abiakel foi denunciado em 1985 pela Globo, pois ele tinha interceptado um avião de contrabando do Roberto Marinho com equipamentos para a Rede Globo. Enquanto estava sendo aberto o inquérito contra ele, o avião pegou fogo misteriosamente. Depois a Globo o acusou de estar envolvido no escândalo das pedras preciosas e é mentira. Ele foi desmoralizado e quase se suicidou. Isso não é mais. A revista O Cruzeiro foi à falência. Quando a Record começou a crescer aqui, competia com a Globo naquela época, o estúdio da Record também pegou fogo aqui. Então estão acostumados, né? Vou te contar. Só que agora são 35 milhões, né, o senhor Roberto Marinho? Então não está brincando com pouca gente, não. Inclusive, eu recebi aqui um fax de uma pessoa que sugere assim: olha, desligue a Globo e não compre os produtos anunciados na Globo. Compre similares. Olha, eu não chego assim tão longe, mas isso foi feito nos Estados Unidos com uma empresa que promovia, que patrocinava um programa contra os evangélicos lá nos Estados Unidos. Sabe o que os evangélicos fizeram? Não compraram mais aquele produto. Sabe o que aconteceu com o programa? Simplesmente acabou. Acabou. Ninguém mais quis patrocinar esse programa, porque os evangélicos abriram os olhos e se mobilizaram. E é isso que está acontecendo no Brasil. O senhor Roberto Marinho está conseguindo uma coisa que ninguém conseguiu. Nem o pastor Fanini, nem o bispo Macedo, ninguém conseguiu. O senhor está conseguindo unir os evangélicos. Algo extraordinário, algo maravilhoso. O senhor, sem querer, está sendo usado para unir o povo evangélico. É verdade. Agora eu gostaria de fazer um pedido a todos os cristãos evangélicos do Brasil. A Globo não vai parar por aí, nós sabemos que eles são realmente diabólicos, eles vão continuar. Nós recebemos informações de que eles estão preparando matérias. Estão preparando coisas fortes. Fortes, coisas assim, muito fortes. Eu vou pedir uma coisa ao povo de Deus. Não entre em pânico com a primeira manchete que aparecer. Espere, aguarde. Exato. Não julgue, não fique, distribuindo comentários por aí, opiniões, formulando logo uma condenação, como é do feitio da Rede Globo de televisão. Espere. Qualquer denúncia, nós temos a nossa consciência limpa, nós vamos falar. Nós vamos dizer o que foi, como foi, para que foi. Enfim, sempre haverá uma resposta. Nós nunca vamos nos calar, nós nunca vamos deixar passar em branco, nunca vamos nos esconder. Nós sempre vamos falar o que aconteceu. Então espere, sempre espere, não tome nenhuma atitude precipitada. E isso eu estendo a todos os líderes evangélicos desse país. Chegamos ao final do nosso programa. Hoje estaremos de volta ainda às 22h30, hoje 10h30 da noite. E olha, nós vamos trazer fatos aqui que você vai dizer assim: eu não assisto mais a Globo. Inclusive, nós vamos ter um serviço de utilidade pública amanhã, técnicos, que vão ensinar como tirar a sintonia de um canal. Canal qualquer, vamos pegar um canal assim, qualquer um canal. Dá uma sugestão, né? Lá no Rio de Janeiro foi criado o Disque Denúncia para que a população pudesse denunciar os traficantes de entorpecentes, as quadrilhas, os criminosos de um modo geral.
seria interessante que a Record criasse o Disque Denúncia para que os crimes praticados pela Globo, pelo Sistema Globo, também viessem ao conhecimento público. Ah, mas isso, deputado, desculpa, mas olha, nós não estamos dando nem conta. Não estamos dando conta de atender tanta gente. Hoje o senhor recebeu uma fita forte, né, pastor Ronaldo? Exatamente. Uma fita que... Várias fitas. Várias fitas. É. Nós temos, olha... Já temos 3 fitas sobre denúncia. Disque Denúncia. Exatamente. Disque Denúncia. Uma boa ideia, deputado. Denúncia. Mas agora nós vamos tomar o cuidado. Encaminhando documentos. Nós vamos tomar o cuidado, exato, para não usar as mesmas armas torpes e imundas da Rede Globo. Não vamos invadir a privacidade de ninguém. Claro. Não vamos colocar nada sem provas no ar. Nós vamos fazer o contrário que a Globo pratica com toda a sua sujeira e manipulação. Então tá aí, tenha calma, tenha paciência, porque olha, amanhã nós vamos mostrar o que eles passam. Eles passam e nós mostramos o que é. Amanhã nós vamos mostrar o que eles passaram alguns dias atrás e você vai dizer assim, ah, eu não assisto mais a Globo, me ensina. Se você não sabe, nós vamos ensinar também. Tenham todos um excelente dia, que Deus abençoe a todos. Vocês vão ficar agora com a matéria da sopa. Você talvez tenha muita sopa e muita comida na sua casa, mas veja o que a Globo fez. O senhor já explicou, né, pastor Ronaldo, como foi? Infelizmente. Vamos então à matéria da sopa. Não está no ponto a matéria? Não, a matéria não está no ponto. Então, tudo bem. Chegamos ao final do nosso programa. Amanhã trazemos a sopa de volta. Não tem problema não. Deus abençoe a todos e até lá. 22 de novembro de 95, quarta-feira, covardemente e usando da mentira e calúnia, além das pressões de sempre junto às autoridades, investiu contra o povo humilde. Tirou a sopa que a ABC distribuía aos carentes. O jornal O Globo revela-se cada vez mais como um veículo desacreditado e sem expressão séria. A Rede Globo de televisão, usando suas armas covardes e seus métodos degradantes, conseguiu impedir que milhares de pessoas carentes e necessitadas continuassem a receber da ABC, a Associação Beneficente Cristã, em convênio com a Secretaria da Agricultura de São Paulo, a sopa que todos os dias trazia um pouco de alívio aos humildes e muitas vezes esquecidos. O povo reagiu indignado. Era bem beneficiado pela sopa, inclusive eles chegaram aqui, não falaram sobre religião, devolvia a sopa, servia muitas pessoas, e inclusive esses dias o pessoal estava comentando que nunca mais chegou, nunca mais veio, nunca mais apareceu, qual era o motivo que não vinha mais. Realmente eu falei para as pessoas, não sei o que está acontecendo. Qual o recado que você deixa para o amigo telespectador e para a própria Rede Globo de comunicação que impediu vocês todos de receber essa comida? E o recado que eu posso deixar é o seguinte, que pessoas que tentam ajudar ao nosso país de espontânea boa vontade, que deixem ajudar, não atrapalhar. O que eu posso provar é o seguinte, a perua chegava aí com a sopa aí pra gente, eles paravam aí e nós já sabia já. Aí saía gritando, olha a sopa aí, pronto, todo mundo encostava. Tinha pessoas que pegavam bastante, porque era um alimento que eles tinham, e não é mentira, é verdade. Agora, a Rede Globo, outras, nenhuma vieram aqui até agora representar nem sequer um pedaço de pão pra gente. Nunca perguntaram nada disso. O que a Rede Globo tem feito para essa comunidade? Poderia ter feito, né, mas não fez nada até agora. A ABC sim. O ABC tem feito muita coisa aqui pelo pessoal daqui, pelas crianças aqui dessa favela. A vida tá muito difícil, né? Meu marido foi embora, me abandonou, deixou com 3 crianças pequenas. Essa sopa faz muita falta pros meus filhos, né? Porque geralmente às vezes falta até comida pra mim, meus filhos comer pra mim, né?
quando chegava sopa aqui, eu achava até bom, porque né, sustentava bastante meus filhos. Eu acho assim que deveria voltar essa sopa, né? Que faz muita falta aqui pra gente. A sociedade brasileira não pode ficar refém da ditadura da Rede Globo. O nosso país é democrático e o nosso povo anseia pelo respeito e pelas conquistas da sua Constituição. Por maldade da TV Globo e do jornal O Globo, gente pobre, sofrida e faminta, perdeu seu prato de sopa, o pouco que tinha para comer.